puxou, inclusive, na introdução do conteúdo, esta disputa que entrou agora o Supremo Tribunal Federal, que é a questão da desoneração da folha. O governo foi ao Supremo e tem uma decisão a seu favor. Agora, tem bombeiro ou tem incendiário que está aparecendo nesse jogo, Francis? Bombeiro, Ananias, porque inclusive a reação do Rodrigo Pacheco foi uma reação muito negativa a essa decisão do STF de suspender a desoneração da folha de pagamento. O governo federal que vem travando essa luta com o Congresso Nacional, porque deixa ali de arrecadar pelo menos 10 bilhões de reais com essa desoneração da folha, que é uma medida, Ananias, que era para ser temporária. Foi aprovada pela primeira vez no ano de 2011, desde então vem sendo renovada continuamente pelo Congresso Nacional, só que os prejuízos são grandes para a arrecadação da União. Então, Alexandre Padilha, ele sinalizou hoje para esse diálogo e vai convocar, inclusive, entidades municipalistas para que se chegue a um consenso, a um ponto em comum, para que o governo não perca tanto e também para que essa relação com o Congresso possa melhorar. Ele fala? Fala. Vamos ver. E agora, depois da decisão da liminar do STF de suspender a desoneração por não ter explícito na aprovação qual que é a fonte de compensação da arrecadação previdenciária, nós vamos manter essa mesa de negociação. Inclusive, acreditamos que essa própria decisão do STF abre, né, um ambiente mais concreto para tomarmos essa decisão junto com as entidades dos municípios. Então, vamos manter essa mesa. Eu vou, a partir de hoje à tarde, marcar com as 3 entidades nacionais dos municípios a próxima arada dessa reunião. Se for possível, a gente faz nessa semana mesmo. Isso é uma semana mais difícil por conta do feriado dia 1º de maio. Então, nós vamos fazer no começo da semana que vem, Ministério das Relações Institucionais, junto com o Ministério da Fazenda, a continuidade dessa mesa de negociação, no esforço que o governo tem de buscar construir uma proposta para os municípios em relação a esse tema, que envolva a questão da dívida da Previdência, né, que possa ter um impacto positivo para os municípios. Isso mexe também com os municípios, porque essa desoneração da folha de pagamento nada mais é do que a redução da contribuição patronal para a contribuição previdenciária. Então, isso acaba gerando mais despesas também ao Poder Executivo, então há necessidade desse diálogo. Então, com a desoneração, essa contribuição ali cai de 20% para entre 2% a 4,5%. Mas como é uma medida que já vem sendo renovada ano após ano, esses setores econômicos acabaram se acostumando com essa desoneração da folha de pagamento. E eu digo também que é uma medida que favorece os congressistas, porque boa parte dos parlamentares tem empresas, tem investimentos em ramos da economia que são beneficiados por essa desoneração da folha de pagamento. Então, essa decisão do STF, a pedido do governo federal, desagrada inclusive empresários que são parlamentares e atualmente ocupam cadeiras tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. É logo, como disse, Cíntia, o próprio Haddad, olha, eu entendi assim da fala dele, nós estamos aqui tentando fazer o ajuste, tentando manter as contas em dias, tentando alcançar o déficit zero, mas o Congresso não está acompanhando isso. A cada passo quer trazer mais custos ou perda de arrecadação para o governo. E eu lembro daquele episódio que é o da retirada dos impostos dos combustíveis, que geraram prejuízos a estados e municípios, que hoje estão aí buscando renegociar dívidas, buscando ter compensação desses recursos. Ou seja, quando o Congresso busca peitar o governo dessa forma, está dando para o governo um déficit, uma perda de arrecadação, que no final das contas alguém vai ter que pagar, Cíntia. Seria uma irresponsabilidade do governo não judicializar a questão. Se o governo diz que não tem condições, que precisa dos recursos para fechar sua meta, né, sua meta de déficit, se ainda assim o Congresso insiste em manter a desoneração, apesar de tudo que já foi apresentado, mostrado, todas as vezes que houve conversas para explicar isso. O que resta ao governo, a não ser tentar reverter de alguma forma
para garantir, repito, a sua governabilidade e os seus programas sociais, porque isso tem sido colocado na mesa como se realizar os programas sociais, os programas de moradia, os programas de combate à fome fossem o que há de errado no governo. E não é. Só que a imagem que está passando é essa. Precisava de alguém para quebrar esse paradigma. E eu acho que o Haddad fez isso nessa entrevista. Uhum. O governo ali fez um certo... rompeu com Sim. uma narrativa, que era essa narrativa do medo, de ficar mais na defensiva, porque isso não está levando o governo a lugar nenhum. O governo precisa de apoio. E para apoio precisa que as pessoas sejam informadas, elas têm que ter a informação. Tá aquela história, né? Cedeu uma vez, agora o Congresso vai buscar toda vez. O tempo governo, inteiro, vem emendas. ceder também. Agora a gente tudo está vendo uma mais. reação. E o ministro Zanin Alessio foi muito claro, disse, olha, como é que vocês aprovam, como é que vocês retiram do governo uma arrecadação e vocês não descrevem o impacto financeiro? Vocês não explicam como é que vai ficar as contas do governo. Isso tem capacidade de ter uma repercussão muito negativa nas contas públicas. E aí, repito, o STF se posiciona quando é provocado. Dessa vez foi provocado e tem uma decisão a favor do governo. E Alessio. 5 ministros já, né? Sim, já está 5-0. Já Tem um pedido de ministros, vista. Então, Já não é porque é o Zanin, né? É, São 5 já já. foram 5. Era justamente isso que eu ia falar, Cíntia, porque a gente vê muito comentário de que existe uma partidarização, né, por parte de Zanin, de Flávio Dino, mas na verdade a gente vê que por pautas, né, Zanin foi muito mais contra o governo no início do seu mandato no STF do que favorável. Né? Isso mostra que ele está tomando as suas decisões com base no que ele acredita ser mais coerente, mais correto, e não por uma questão política, né, já que foi indicado pelo presidente Lula. Mas com relação a esse tópico, ele próprio deixou muito claro, Ananias, que era necessário que a população entendesse sobre esse projeto, porque a gente acaba falando e a população às vezes não entende, né? Mas seria aí um rombo que seria criado nas contas públicas que já não estão assim esse mar de rosas, né? Então não há uma fórmula mágica para o governo arrecadar, é necessário que medidas como a desoneração ela seja colocada em evidência também pelo governo para que essa arrecadação possa continuar crescendo. A gente trouxe na semana passada inclusive esse dado, né, de que o governo tinha conseguido aí a maior arrecadação dos últimos anos. Então, para que isso aconteça, para que isso continue, melhor dizendo, é necessário que o governo também explique para a população o porquê que deve ser mantida, né, e o STF, felizmente, segue apoiando o governo nessa pauta.